Oi, olá gente, tudo bom? Começando aqui mais um vídeo do meu canal pra vocês, onde estou sempre contando casos reais, não solucionados, solucionados, mistérios e todas essas coisas. Então se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui, deixa um like, comenta bastante. E todo caso eu peço, pra vocês comentarem uma palavra que eu respondo dando um coração, já falei isso aqui milhares de vezes. E a palavra que eu quero que vocês comentem hoje é secreta. Comenta bastante essa palavra pra mim que eu vou te responder, beleza? E é isso, aviso entregue, recado dado, vamos pro caso. No vídeo do Mentes Insanas. Paige Bigfield nasceu em 27 de abril de 1973. Paige era uma mãe solteira que tinha 3 filhos e fazia vários bicos, passando por vários empregos para sobreviver. Ela morava em Grand Junction, no Colorado, Estados Unidos, e na época dos fatos tinha 34 anos de idade. Paige era descrita como uma pessoa extrovertida, independente, teimosa às vezes, mas uma ótima mãe. Um dos empregos da Paige era vendedora de utensílios de cozinha e ela também dava aula de dança para crianças. E apesar disso, ela sempre estava presente nas reuniões escolares dos filhos. Ela nunca deixava os filhos dela por nada. Então, no dia 28 de junho de 2007, a Paige acabou desaparecendo. Ela deixou os filhos dela com a babá, disse que voltaria mais tarde, mas ela acabou não retornando. A babá tentou entrar em contato com a Paige várias vezes durante o dia, mas ela acabou não retornando as ligações, não respondia. E apesar dela achar isso estranho, a princípio ela pensou que é porque ela podia estar muito ocupada, como ela trabalhava bastante, nem sempre ela tinha tempo de estar olhando o telefone o tempo todo. Mas aí, como eu disse, a Paige não retornou e aí a babá dela começou a achar isso muito estranho. Isso foi numa sexta-feira, então chegou o sábado e a Paige ainda não tinha aparecido, então a babá resolveu ir até a delegacia junto com a filha mais velha da Paige, que se chamava Sam. Na época elas tinham 8 anos, então elas foram na delegacia para registrar o desaparecimento dela. Então no dia 30 a polícia ligou pro pai da Paige para dar a notícia, que a filha dele tinha desaparecido, não tinha retornado. O pai dela se chamava Frank Bigfield e ele morava em Denver, a cerca de 4 horas da casa da Paige. Então depois que ele recebeu essa notícia, ele ligou para o seu filho Craig Bigfield, o irmão da Paige, o seu único irmão, para dar a notícia também. E o Craig conta que durante essa ligação que o pai dele fez para ele foi a primeira vez que ele ouviu o pai dele chorando desde que ele era criança. Então foi um momento assim muito tocante para ele. Então eles arrumaram as malas e partiram para onde a Paige morava, compraram uma passagem só de ida, porque eles queriam estar presente ali enquanto essa situação não fosse resolvida. 3 dias depois do desaparecimento da Paige, os investigadores fizeram uma descoberta assustadora. Em 1º de junho de 2007, eles encontraram o Ford Focus vermelho no estacionamento. O carro estava envolto em chamas e esse era o carro da Paige. E para eles, logo de cara, esse incêndio que aconteceu foi alguém que cometeu isso. Foi alguém que foi lá e fez, porque ao redor do carro não tinha nada que pegasse fogo. Então assim, era só o carro, então alguém realmente foi lá e tacou fogo nesse carro. E também estava num lugar que a Paige geralmente não costumava ir, ninguém nunca viu ela por lá, ela não tinha negócios naquela região, nem familiares, então era tudo muito esquisito. Então eles concluíram que alguém, atirou fogo para queimar evidências, porque é bem mais fácil para você queimar DNA, impressões digitais, fios de cabelo, o fogo consome quase tudo, então eles acham que foi cometido ali um crime e tentaram descartar todas as evidências que levassem a Paige. E aí eles notaram que no carro também o banco do motorista estava todo afastado para trás, o que não era comum, porque a Paige ela era uma mulher que não era tão alta, então quem estava nesse banco era muito alto, porque se fosse a Paige, essa distância ela não conseguiria alcançar os pedais. Eles também concluíram que o lado que pegou mais fogo dentro do carro foi o lado do banco do motorista. E aí depois de algumas análises eles descobriram que lá tinha algum tipo de acelerador para o fogo, como por exemplo gasolina, álcool. Eles viram que alguém tacou algum elemento ali para o fogo se espalhar. No porta-malas do carro foi encontrada uma agenda que a Paige sempre andava com ela. Ela se organizava através dessa agenda
e as pessoas dizem que ela nunca deixaria essa agenda para trás, que era muito importante para ela. E aí eles viram que as páginas que correspondiam aos dias 26, 27, 28 e 29 de junho tinham sido arrancadas, e esses são os dias, né, que a Paige ficou desaparecida até então. Então a grande busca foi formada por investigadores e voluntários que queriam encontrar a Paige. À medida que a pressão para encontrá-la aumentava, os olhos dos investigadores se voltaram para o segundo ex-marido de Paige, Rob Dixon. Os dois foram casados de 1998 a 2006 e teriam tido um relacionamento conturbado. Esse marido da Paige ele era muito rico na época, mas ele acabou perdendo um pouco da sua riqueza. E as pessoas dizem que conforme isso foi acontecendo, ele foi se tornando um cara mais sem paciência, e o relacionamento deles acabou se desgastando por conta disso também. Aconteceram algumas situações tensas entre o casal. No ano de 2004, a Paige até fez uma ligação pro 911. Nessa ligação, ela disse que ela e o marido estavam brigando, estavam discutindo e ele ameaçou ela. Isso porque, pelo que se sabe, ela ia trabalhar e ele ficava com os filhos. Então ele ameaçou ela de que quando ela chegasse do serviço, ela encontraria os filhos todos sem vida. Então nesse caso, ela fez essa ligação, mas ela não prestou queixa contra ele nem acusou ele de nada. Mas aí, 12 meses depois, no mês de outubro de 2005, ela de novo fez uma acusação dizendo que ele tinha agredido ela. Aí dessa vez ela prestou queixa. Ele negou as acusações da esposa e aí depois a queixa foi retirada e aí acabou que a história ficou por isso mesmo. E em 2006 eles acabaram se divorciando. Assim que o Dixon descobriu que a Paige não tinha aparecido, ele viajou diretamente para o Colorado para ficar perto ali e acompanhar as investigações. A mãe da Paige também disse que, apesar da relação deles não ter dado certo, ela acreditava que ele ainda amava muito ela e com certeza ele amava os filhos e não faria nenhum mal para Paige. Então a polícia acabou absolvendo o Dixon de qualquer tipo de envolvimento que ele podia ter no desaparecimento da Paige. Isso aí foi totalmente descartado. As autoridades depois voltaram a sua atenção para o primeiro marido de Paige, Ron Begler. Eles se conheceram no ensino médio e ficaram casados de 1995 a 1997. Uma amiga da Paige declarou que o casamento deles acabou muito rápido pelo fato da Paige querer ter filhos e ele não. Então por conta disso, né, nessa cabeça deles aí, cada um pensava de uma forma, eles resolveram se separar. Mas não foi assim uma coisa que eles saíram com raiva do outro, pelo contrário, foi uma coisa legal, eles continuaram amigos. Inclusive esse antigo relacionamento deles, essa conexão que eles tinham, acabou se acendendo de novo depois que ela se separou do seu segundo marido, que foi o Dixon. Eles começaram então a se ver com mais frequência, a trocar mensagens. Inclusive, ele viu ela no dia que ela desapareceu, assim, poucas horas antes dela desaparecer, às 7 horas da noite, ele estava com ela. O que tornava ele ainda mais suspeito, né, agora que os investigadores tinham voltado os olhos para ele, e aí eles descobriram que eles estavam juntos nesse dia. Isso aí deixou todo mundo alarmado. Então ele contou que nesse dia ele e a Paige estavam ali próximos, mais ou menos um do outro. Não era tão próximo, mas eles estavam assim no meio do caminho das duas cidades que eles se moravam. Então para eles se encontrarem era mais perto, e aí eles resolveram se ver naquele dia. Então eles foram, se encontraram, bateram um papo, e aí cada um voltou para sua casa. Ele morava em Denver, tanto que quando ele chegou lá, ele disse que a Paige ligou para ele para saber se ele tinha chegado bem, e ele disse que então essa foi a última vez que eles tiveram contato nesse dia, que foi o dia que ela desapareceu. E ele parecia realmente bem preocupado, tanto que no dia que ela desapareceu, que ele ficou sabendo, ele ligou para a polícia para contar. Ele mesmo contou que ele tinha passado o dia inteiro com ela e que estava muito preocupado e que não acredita que ela fez isso de forma voluntária, que fugiu, porque ele disse que ela nunca deixaria os filhos. E era uma coisa que as pessoas sempre falavam sobre a Paige. Sempre que eles iam elogiar ela, eles falavam que ela era uma excelente mãe, que ela amava os filhos dela mais que tudo e que ela nunca os abandonaria. Então os investigadores checaram o celular dele e aí eles viram que o celular dele foi localizado na área de Denver quando a Paige desapareceu. Então realmente ele estava falando a verdade, ele nem estava ali por perto quando isso aconteceu. Então a polícia também acabou descartando ele de estar envolvido nesse caso. Vários dias depois que o carro de Paige Birgerfield foi encontrado, um motorista na estrada que levava sudoeste da cidade teve um pneu furado. Quando o motorista parou para consertá-lo, ele encontrou um talão de cheques da Paige. Na mesma estrada também foram encontrados um cartão de saúde, cartão de seguro e outros itens vinculados à mãe desaparecida. O curioso é que esse cheque da Paige estava todo rasgado, assim, foi rasgado um por um esses cheques,
e foi espalhado assim um rastro pela estrada, como se quem fez isso quisesse que seguissem esse rastro. A polícia fez isso, mas isso acabou não levando a lugar nenhum. Pararam no meio da estrada, num lugar nada a ver. Na estrada eles também descobriram uma coisa que é super importante para essa história, que era um cartão de visita. E nesse cartão a gente revelava que a Paige na verdade tinha uma vida secreta, porque quando eles foram atrás desse cartão, que era o cartão de um clube, como se fosse de strip, eles descobriram que ela trabalhava como stripper e também como acompanhante. Então, investigando mais a fundo essa história, eles descobriram que a Paige tinha uma espécie de vida dupla. Ninguém da sua família sabia que ela mexia com essas coisas, que ela tinha esse outro trabalho, né? Como eu falei, ela tinha vários trabalhos, mas esse em específico era algo secreto que nem os próprios pais dela sabiam. Isso, galera, não era uma coisa assim de meses, era uma coisa de anos. Os investigadores descobriram que no ano de 1990 a Paige começou dançando em clubes usando o nome de Madison e depois ela acabou virando acompanhante, tanto que o casamento dela com o Dixon acabou em 2005. Por esse fato, ele teria descoberto que ela tinha esse outro emprego que ela não tinha falado pra ele, então foi por isso que realmente eles se separaram e não pelos outros motivos que as pessoas falaram. Como eu disse aqui pra vocês, a amiga dela, aliás, disse que ele virou um cara violento. De fato, ele era um cara assim meio grosso e tal, mas o real motivo foi por esse. Então, depois de ficar algum tempo como acompanhante, no ano de 2005, ela começou seu próprio negócio de acompanhantes chamado Models Incorporation. Então, nesse serviço de acompanhantes, ela usava o nome de Carrie e ela cobrava assim, um dos valores mais altos que os investigadores dizem que já ouviram nesse ramo. Tipo, até 2.500 por atendimento, então era um valor alto. E aí o negócio dela começou a dar super certo. Então os investigadores descobriram que a Paige tinha um telefone separado para o seu negócio de acompanhantes, o qual ela usava para falar com seus clientes. Então eles resolveram se concentrar nas pessoas que tinham ligado para ela no dia do seu desaparecimento, mais especificamente para os homens que tentavam contratar os seus serviços. Eles disseram que ela recebeu várias ligações durante aquele dia e que a última ligação foi por volta das 9 horas da noite. Então eles se concentraram em 7 suspeitos específicos. Primeiro, eles focaram em Ralph Jones, que era um homem que contratava ali os serviços da Paige, e aí eles puxaram a ficha dele e já viram que ele tinha uma ficha na polícia e que inclusive ele já tinha um histórico com rápido de mulheres. Mas depois deles checarem mais a fundo, eles não conseguiram ligar ele, parece que ele nem estava lá no momento em que a Paige desapareceu, então ele foi descartado nesse caso. E aí a polícia descobriu algo muito curioso, que 3 desses homens que ligaram para ela, os 3 tinham caminhões brancos, ou já tinham dirigido caminhões brancos, o que era um fato curioso, já que algumas semanas antes a Paige contou para uma amiga dela próxima que ela tinha passado uma experiência no trabalho. Depois que ela fechou o escritório, ela desceu para o estacionamento para buscar o seu carro, e aí ela disse que tinha um caminhão branco lá também, ligado, e que ele estava bloqueando a passagem do carro dela, de propósito, ele estava meio que seguindo ela. E aí ela disse que não pensou 2 vezes e deu ré, acelerou o máximo que ela pôde, até que ela conseguiu sair de lá bem rápido. E ela contou pra amiga dela que essa foi uma das coisas mais assustadoras que aconteceu na sua vida e que ela sentiu muito medo, mas ela nunca descobriu quem é que estava dentro daquele caminhão. Um a um, todos os suspeitos em potencial do telefone de Paige foram descartados, exceto um homem chamado Lester Jones, um mecânico de trailers local de 55 anos que havia tentado agendar um encontro com Paige no dia anterior do seu desaparecimento. A Paige contou para uma colega dela de trabalho que ela não tinha uma experiência muito boa com esse cara, porque ela já tinha ido atender ele e ele conhecia ela, então assim, para ela foi uma situação um pouco desconfortável. Então ela pediu para que a amiga dela fosse no lugar dela, numa vez que ele ligou também querendo agendar os serviços da Paige outra vez. Essa amiga que a Paige pediu para ir no seu lugar era Linderholm e ela era massagista. Ela trabalhava nesse serviço de acompanhantes, mas na área de massagem, sabe? E aí ela disse que ficou muito nervosa para ir para casa dele, porque eles podiam ir até o estabelecimento, mas ele queria que a garota, né, a atendente, fosse na casa dele. Então a Linderholm foi e ela disse que ficou muito nervosa. E quando ela viu ele, ela sentiu muito medo. Ele era um cara muito grande e que passava assim uma sensação de desconforto para ela. E aí ele nem disse oi para ela quando viu, ele só disse que ele queria, olha, eu quero isso, vocês sabem o que ele queria. E aí ela disse que na verdade estava lá para fazer uma massagem, que isso não ia acontecer o que ele estava querendo.
E aí ele questionou ela dizendo que alguém tinha prometido pra ele uma massagem. E ela disse que se fosse acontecer seria só isso mesmo, uma massagem. Só que ela também disse que realmente estava desconfortável com ele, ela disse que não queria tocar nele. Então os investigadores começaram a investigar a vida do Jones mais a fundo para ver se eles descobriram alguma coisa. E aí eles descobriram que ele era mecânico e onde ele trabalhava, gente, o local era do outro lado da rua da onde o carro da Paige tinha sido encontrado. Outro detalhe que chamou a atenção da polícia é que, como eu falei pra vocês, o Jones era um cara muito alto. Quem usou o carro pela última vez também era muito alto, né? Que empurrou o banco pra trás até o limite. E aí ele se encaixava nessa descrição. Ele tinha mais ou menos 1,80 de altura, o que praticamente dava certinho com a altura de quem arrastou o banco. A polícia então foi conversar com o chefe do Jones para saber como ele era na empresa, o seu comportamento, o gênio dele. E o patrão dele rasgou elogios para ele, disse que ele era um funcionário muito bom, que ele tinha um humor bom e que tratava muito bem as pessoas e que ele tinha o poder de fazer os clientes se sentirem confortáveis muito rápido. Então, no dia 5 de junho de 2007, os investigadores resolveram entrar em contato com o Jones. Eles foram até o trabalho dele e perguntaram se eles podiam fazer algumas perguntas para ele. E ele aceitou sem problema nenhum. Então, durante 2 horas e meia de interrogatório, ele foi um cara muito prestativo. Ele respondeu todas as perguntas. Ele foi voluntário, ele deu o DNA dele. Inclusive, ele deu até as chaves do carro dele, que, pasme, também era um caminhão branco, como eu falei pra vocês, né? Tinha um caminhão branco que assombrava a Paige durante alguns dias e ele era um dos caras que tinha um. No entanto, durante essa conversa, o Jones negou que ele tivesse algum envolvimento nesse caso da Paige. Ele disse que não sabia de nada. Antes da Paige desaparecer, ela recebeu uma série de ligações vindas de um TracFone, que é um serviço de telefone descartável onde você liga por minutos, você compra por minutos. Ou seja, você pode ir bem ali no Walmart, né, no caso nos Estados Unidos, e comprar um e levar para sua casa. E aí foram feitas mais ou menos 5 ligações nesse TracFone, e aí eles descobriram que esse TracFone ele fez 5 ligações durante a vida dele toda, e ele foi ativado no mesmo dia em que a Linderholm, né, que foi a colega da Paige, foi fazer a visita pro Jones. Então o Jones foi questionado pela polícia se ele tinha um TracFone desse, e ele negou, ele disse que não tinha. Mas mesmo assim a polícia resolveu fazer uma busca ali no local de trabalho dele e na casa dele também. E aí eles encontraram umas coisas muito estranhas. Eles descobriram um sutiã, também perucas de vários tipos e também galões de gasolina. Até aí nada de muito estranho, né? Apesar de ser um pouco estranho. Mas, por exemplo, ele ter gasolina não era algo tão estranho porque ele era um mecânico, então ele mexia com essas coisas, então era algo que não era tão incomum. E até pelo fato de que final de semana ele trabalhava de forma independente, ele atendia algumas pessoas e aí eles relataram que ele usava sua própria gasolina para isso. Na casa deles eles também encontraram uma lixeira, Viagra, preservativos e também uma caixa de TracFone, né, que ele tinha comprado. Apesar dele ter negado, eles encontraram na casa dele essa caixa. E aí pela caixa do TracFone eles descobriram que ele comprou ali no Walmart próximo. Então a polícia entrou em contato com o pessoal desse Walmart para conseguir as imagens das câmeras de segurança do dia do desaparecimento da Paige. E aí quando eles tiveram acesso a essas gravações, quem apareceu nelas foi o Johnny comprando esse TracFone. Inclusive ele estava usando até as mesmas roupas do dia que a polícia entrevistou ele. Então pra eles ali eles não tinham nenhuma dúvida, era ele o culpado. Mesmo assim isso não provava muita coisa porque não encontraram DNA nem nada. Então por uma segunda vez a polícia resolveu entrevistar ele e mostrar as imagens. E mesmo com isso ele acabou negando que era ele. Ele disse que nem dava pra ver direito nas imagens, que estava embaçado, então não tinha como provar se era ele mesmo. Então a polícia usou cães farejadores para vasculhar ali o carro da Paige para ver se eles conseguiam identificar algum cheiro. E eles conseguiram identificar o cheiro do Jones. Não só isso, como também que no banco de trás ali tinha uma pessoa sem vida, se é que vocês me entendem já. No entanto, a polícia ainda não tinha localizado o corpo. Eles ficaram com receio de acusar o Jones porque tudo era circunstancial ainda. Eles precisavam do corpo porque, por exemplo, foi encontrado gasolina com ele, mas como eu falei, ele usava a sua própria gasolina nos finais de semana para ir até os seus clientes. Então assim, não tinha como provar muita coisa, eles precisavam realmente ali encontrar a Paige de alguma forma. Então a família de Paige esperou por atualizações do caso durante 5 anos, durante os quais o caso ficou arquivado. Mas em março de 2012, um avanço veio quando 2 caminhantes se aventurando perto da estrada onde os itens pessoais da Paige foram encontrados,
acabaram encontrando o corpo da Paige em uma ravina, em um leito seco de riacho, em meio às pedras, ervas daninhas e arbustos do condado de Delta. Então esse material foi enviado para análise e aí, através dos registros dentários do DNA, eles descobriram que realmente era Paige. Não se sabe o que causou o fim dela, porque já tinha passado muitos anos, então praticamente o que eles encontraram foi ossos, e aí não conseguiram determinar o que tinha acontecido. Eles também encontraram restos de fita adesiva, o que indicava que ela foi amarrada naquele lugar. Então, Jones foi preso em novembro de 2014 e acusado. O seu julgamento começou em junho de 2016, 9 anos após o desaparecimento de Paige. O Jones não deu nenhuma justificativa porque ele teria feito isso, até porque ele nunca assumiu, mas a promotoria diz que o provável motivo foi que ele não aceitou a rejeição da Paige, porque ele encontrou com ela uma vez, ela não gostou, então ela rejeitava as ligações dele, ou mandava outras pessoas pro lugar dela, o que não agradou ele, então ele resolveu mostrar pra ela que ele tinha tudo sob controle, que ninguém rejeitava ele. Isso porque ele já tinha tido um histórico com outras mulheres agindo dessa forma. É claro que o caso da Paige foi um dos mais graves, né, que aconteceu, mas ele tinha esse histórico. A filha da Paige também testemunhou no julgamento, aquela de 8 anos, né, que agora, na época, já tinha 17. O pai dela também fez um discurso emocionante falando tanto que a filha dele era luz e que fazia falta. A ex-mulher do Jones, Lisa Nance, também foi pro julgamento e ela serviu como testemunha principal nesse caso, porque ela tinha como alegar que ele era um cara violento. Ela contou até um caso que em 1990 ele acabou raptando ela e deixou ela sobre a mira, né, de um revólver. Ela disse que ela tinha se juntado com o Jones e aí depois ela acabou se separando dele e se envolvendo com outro cara, um rapaz mais novo. E aí ela disse que o Jones não aceitou isso de jeito nenhum, que ele não aceitava muito bem a rejeição. E ela disse que uma vez ele foi atrás desse namorado dela e disparou contra ele. É claro que pegou de raspão, então ficou tudo bem, mas que ele tentou se ir contra a vida do namorado dela. Menos de um mês depois que isso tinha acontecido, o Jones apareceu na casa da Nancy, e aí foi aí que ele colocou ela sobre a mira de um revólver, colocou ela dentro do carro e levou ela. Eles chegaram até um local e aí saíram do carro e ela perguntou pra ele o que ele estaria fazendo. E aí ele disse que daria fim à vida dela ali mesmo e colocaria ela no fundo do lago, onde ninguém nunca a encontraria. Por sorte, a Paige acabou fugindo por um vacilo do Jones, ela acabou correndo, fugindo, saindo dali. E aí ela denunciou ele e ele foi preso durante um tempo. No julgamento, a defesa apontou que o Jones era o cara errado, que a polícia tinha pegado o cara errado, e apontou para os outros nomes que tinha na lista. Então eles começaram a colocar a culpa em outros homens, outros clientes dela que não tinham nada a ver. Então a esposa atual do Jones, se chamava Elaine Jones, ela também testemunhou no tribunal. E aí ela disse que teve uma noite que o Jones estava muito aflito, muito estressado, ele tomou várias pílulas para dormir. E aí essa era a intenção dele de tirar a sua própria vida, porque ela também acabou encontrando um bilhete que ele escreveu pedindo perdão pelas suas atitudes. E ela não podia crer que ele se envolvia nesse tipo de serviço com outras mulheres. Ela disse que sabia disso, que ele se envolvia com outras mulheres, mas nunca foi capaz de deixar ele pelo fato da sua fé cristã. Ela também não foi capaz de dar um álibi forte para ele. Ela disse que não sabia onde ele estava na hora que a Paige desapareceu. Ela disse que ele não estava em casa. E também ela identificou que era ele sim nas câmeras de segurança do Walmart comprando o trackphone. Após 22 dias de depoimentos exaustivos e argumentos finais, o júri não conseguiu chegar a um veredito e o julgamento foi anulado em 9 de setembro de 2016. Então o caso foi anulado, eles não conseguiram dizer se ele era culpado ou não, eles simplesmente resolveram anular. Só que os promotores tomaram a decisão rapidamente de repetir o caso e eles queriam provas e argumentos mais firmes, mais fortes, para que eles pudessem chegar a uma sentença. Então, no dia 21 de novembro de 2016, 10 semanas após o primeiro julgamento, o segundo julgamento do Jones começou. Uma coisa que era importante é que no dia que a Paige desapareceu, o Jones estava tentando encontrar com ela, então ela não atendia as ligações dele. Então eles queriam ter certeza que a Paige estava no seu escritório no dia que desapareceu, que ela estava no local de trabalho. E aí eles pegaram e checaram as imagens de segurança do estacionamento. E eles conseguiram um vídeo de vigilância do seu escritório e encontraram um Chevy Impala branco circulando no estacionamento
passando até pelo Ford Focus de Page. Bom, como eu falei pra vocês, ele usava um caminhão, então o que esse carro tinha a ver? Acontece que a esposa do Jones tinha viajado nessa época e ela tinha deixado o carro dela lá. E esse carro era do mesmo modelo que foi visto na câmera de segurança. Então eles ligaram que na verdade o Jones usou o carro da esposa para ir atrás da Paige naquele dia no local de trabalho dela. As alegações finais no novo julgamento de Lester Jones terminaram pouco antes do dia de Natal de 2016. O júri entrou em 4 longos dias de deliberação, após os quais retornaram com o veredito de culpado em todas as acusações. Lester Jones, com 65 anos de idade, foi considerado culpado no caso de Paige Bigfeld. O juiz deu a única sentença que a lei do Colorado permite, que é a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Lester Jones permanece na prisão, mas atualmente está apelando de sua condenação com base na parte do argumento de que não havia provas físicas que ligassem ele ao crime. Ele está pedindo que sua sentença seja anulada e tudo seja revisto. Realmente não tinha provas físicas que ligavam ele ao caso, mas também tinha o cheiro dele no carro, tinha as imagens de segurança do carro da esposa dele. Então, assim, eram muitas provas que não eram provas físicas, mas que ligavam ele ao caso. Então ele acabou sendo culpado por isso. E aí, se esse for o caso, eu espero que vocês tenham gostado. Me fala aqui o que achou e eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis!